Hering e Riachuelo não são varejistas, são operações financeiras. Hering vende camiseta básica, Riachuelo vende moda acessível, são marcas diferentes, públicos diferentes, estratégias diferentes. Mas se você pegar os relatórios financeiros das duas e olhar para onde o dinheiro realmente vai, você vai encontrar o mesmo padrão. As duas pararam de depender do produto para gerar resultado. O produto virou apenas a porta de entrada. O lucro real está em outro lugar. E entender onde esse lucro está e por que isso é possível agora para qualquer empresa é o que a gente trata nesse vídeo. O varejo tradicional opera com margens muito apertadas. Aluguel, estoque, logística, impostos, taxa de cartão, antecipação de recebíveis e muito mais. Tudo isso corrói o resultado antes do mês fechar. Existe um detalhe que a maioria das empresas aceita sem questionar. Boa parte desse custo vai direto para o sistema financeiro. Bancos, adquirentes, processadoras, elas ficam com uma fatia bem relevante de cada transação que passa pela operação. Pensa no que isso significa na prática. Uma empresa que fatura 100 milhões de reais por ano no varejo pode estar transferindo vários milhões só em taxas, spreads ou juros de antecipação para instituições que não têm nenhuma relação com o produto que ela vende. Não porque é inevitável, mas porque sempre foi assim e ninguém parou para questionar. O varejo aceitou por décadas que o papel dele era vender e que o papel do sistema financeiro era apenas controlar a transação. Essa divisão parecia natural, mas ela tem um custo muito concreto. Quem controla a transação define as regras, as taxas e as condições, e quem apenas aceita essas condições fica sempre com a margem menor. O que Hering e Riachuelo perceberam em momentos diferentes e por caminhos diferentes é que dava para mudar essa equação, não eliminando o sistema financeiro, mas participando dele. Vamos começar com a Riachuelo, porque o caso dela é bem mais evidente. A Midway Financeira não é o setor de cartão da Riachuelo. Ela é uma estrutura financeira regulada, com operação própria de crédito, cartão co-branded, empréstimo pessoal, conta digital e seguros. É uma instituição financeira operando dentro de uma estrutura de varejo. O mecanismo é bem construído e todo mundo já viu esse momento. O cliente entra pela loja, o cartão vem logo na sequência. Depois vem o parcelamento, crédito pré-aprovado, seguros. O cliente não apenas compra, ele passa a ter uma relação financeira contínua com a marca. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas não percebe quando analisa esse modelo. Cada produto financeiro que a Midway oferece não é apenas uma nova fonte de receita, é uma camada a mais de vínculo. Os clientes que têm o cartão da Riachuelo usam o crédito rotativo, contratou um seguro, recebe cashback nas compras. Ele não é mais apenas um consumidor de moda, ele passou a ser um cliente financeiro. E clientes financeiros têm um comportamento muito diferente. Eles voltam com mais frequência, gastam mais por visita e têm um custo de aquisição muito menor porque já estão dentro do ecossistema. Em alguns períodos, o resultado financeiro da Midway foi o principal responsável por sustentar a lucratividade do grupo Guararapes como um todo. Isso não é um detalhe secundário, é uma inversão completa de onde está o valor da operação. A loja deixou de ser o negócio principal e passou a ser um canal de aquisição do negócio financeiro. Quando você emite cartão em vez de apenas aceitar o cartão, você captura o spread, a taxa de juros, o comportamento do consumo. Principalmente, você vira um vínculo financeiro do cliente. Um cliente financeiramente conectado à sua operação tem um custo de troca muito maior do que um cliente fidelizado por desconto. Desconto você concede uma vez e o cliente pode ir embora na próxima promoção do concorrente. Infraestrutura financeira é bem diferente. Ela cria dependência estrutural. Isso tem um valor completamente diferente dentro do seu negócio. Agora, vamos para o caso da Hering, que é um pouco diferente e por isso também interessante. Em vez de criar uma estrutura financeira própria, o movimento dela foi mais voltado para reduzir atrito no pagamento e estruturar crédito tanto para o consumidor final quanto também para os franqueados. E aqui vai um exemplo de como isso impactava. Imagine a franqueada da Hering no interior do país. Ela precisa renovar o estoque para uma coleção nova, mas o capital de giro está comprometido. O modelo tradicional, ela vai até um banco, apresenta garantias, aguarda aprovação e provavelmente paga juros altos porque o banco não conhece o histórico dela como lojista, só enxerga o balanço e o score. Dentro do sistema da Hering, esse processo muda completamente. A marca já sabe quanto essa franqueada vende por mês, qual o ticket médio, qual a sazonalidade do ponto, qual o histórico de pagamento com a própria rede. Ela tem informação comportamental que os bancos não têm e não conseguem fazer essa análise. Isso permite oferecer crédito mais rápido e com condições muito mais adequadas ao perfil real da operação, além de manter o franqueado dentro do ecossistema, comprando na rede, seguindo os padrões da marca. O mesmo raciocínio se aplica ao consumidor final. Reduzir atrito no pagamento não é só uma questão de conveniência, é uma decisão estratégica mesmo de conversão. Cada etapa a mais no processo de pagamento é uma oportunidade de existência. Quando a marca controla essa jornada, ela controla também a taxa de aprovação, as condições de parcelamento e a experiência que o cliente tem no momento mais crítico da compra. Quando uma rede de franquias controla o crédito dos próprios franqueados, estoque, capital de giro, expansão, ela não está apenas financiando a operação, ela está criando dependência e fidelidade dentro da própria cadeia. O franqueado que opera com crédito da marca tem menos incentivo para migrar para um concorrente, menos autonomia para tomar decisões que vão contra o ecossistema e mais previsibilidade para a operação central. Mas o princípio é o mesmo da Riachuelo. Quando você controla o fluxo financeiro da operação, você sabe quem compra, quando compra, com que frequência e qual contexto, e aqui estamos falando de comportamento e não somente de números frios. Isso permite construir ofertas e condições que um banco tradicional, olhando apenas o score de crédito, nunca conseguiria oferecer. Um banco enxerga apenas o CPF,
mas a marca enxerga a pessoa. E essa diferença muda completamente a capacidade de criar produtos financeiros relevantes, com menor inadimplência e maior aceitação. Isso aumenta o LTV, ou seja, o tempo e o valor que aquele cliente representa para o negócio ao longo do relacionamento. O que esses dois casos mostram não é uma tendência de varejo, é uma mudança na lógica de onde o valor é gerado dentro de um negócio. Durante décadas, o financeiro funcionou como suporte operacional, uma área que processava apenas pagamentos e liberava crédito para viabilizar a venda. O produto era o centro e o financeiro era o meio. O que está acontecendo agora é uma inversão. O financeiro deixa de ser suporte e passa a ser uma fonte independente de receita, de margem e de fidelização. E essa inversão não aconteceu por acaso. Ela aconteceu porque empresas como a Hering e a Riachuelo perceberam que estavam sentadas em cima de um ativo que não estavam explorando, o fluxo financeiro dos próprios clientes. Todo negócio que vende volume gera fluxo financeiro, transações, recorrência, comportamento de pagamento, padrão de consumo. Durante anos, esse fluxo passou direto para o sistema bancário, sem que a empresa que gerou capturasse nenhum valor além da venda em si. A virada de chave foi perceber que esse fluxo tem valor e que era possível participar dele. E a pergunta mais natural é: isso era possível só para empresas como o tamanho da Riachuelo e da Hering? Até alguns anos atrás, a resposta seria sim. Construir uma financeira regulada, desenvolver tecnologia de crédito, montar uma operação de compliance bancário, tudo isso exigia capital, tempo e estrutura que colocava esse movimento fora dos alcances das maioria das empresas. Só que este cenário mudou. O que viabilizou a Midway e o que viabiliza hoje qualquer empresa que queira estruturar sua operação financeira é a existência de infraestrutura especializada, tecnologia, regulação, operação e compliance já construídos e disponíveis como serviço. É o que a gente chama aqui de Embedded Finance, a capacidade de integrar funções financeiras dentro de um negócio sem precisar construir isso do zero como uma instituição financeira. Você não precisa mais de anos de desenvolvimento e de bilhões de investimento para ter sua própria operação de pagamentos, crédito ou conta digital. Essa infraestrutura já existe e pode ser acessada por empresas de diferentes portes. A Paytime opera exatamente neste lugar. Oferece infraestrutura para que empresas criem sua própria estrutura de pagamentos, com a própria marca, controle sobre o fluxo e acesso aos dados que antes ficavam retidos no sistema bancário. Não é uma solução para qualquer empresa em qualquer estágio, mas para negócios com volume de transação relevante. A pergunta que vale fazer é direta: quanto do fluxo financeiro da sua operação hoje fica com terceiros e quanto poderia ficar com você? Hering e Riachuelo não são casos isolados. São os exemplos mais visíveis de um movimento que está acontecendo em setores completamente diferentes, como mobilidade, saúde, educação e agronegócio, além de muitos outros. O padrão é sempre o mesmo: empresas que entenderam que o produto abre a relação com o cliente, mas o financeiro é onde essa relação se aprofunda e gera margem de verdade. A questão não é se isso vai chegar na sua categoria. A questão é quando e se a sua empresa vai estar preparada quando chegar. Se a sua empresa já movimenta um volume relevante de transações e você quer entender como estruturar isso na prática, comenta aqui embaixo com a palavra financeiro, que a gente entra em contato. Ou clica no link da descrição e fale diretamente com o especialista da Paytime.